Boa noite, amigos da TV Santa Cecília. Com muita alegria, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, agora em Casa Nova. Vamos à segunda semana do programa, que será exibido ao vivo toda terça-feira, a partir das 18 horas, uma hora de debates de interesse da comunidade, evidentemente com temas do comércio, porque esse programa é o programa do setor de comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Nossa pauta de hoje tem em destaque os direitos do consumidor, a fiscalização que é exercida pelo SIDOC, atual PROCON Santos. Para tanto, teremos ao longo do programa nosso convidado especial, coordenador do PROCON Santos, Rafael Quaresma. É o nosso convidado, você vai poder interagir com ele, participar, fazer o programa junto conosco. E ao meu lado também o Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, e como a gente destaca aqui na condição de comentarista fixo do programa. Você de casa pode participar conosco, interaja, mande perguntas para o nosso convidado Rafael Quaresma pelo WhatsApp, novo WhatsApp 99782-9970, 99782-9970 ou o telefone fixo 3289-9495, 3289-9495, prefixo 13, evidentemente. Quaresma, é um prazer receber você no nosso programa. Bom, boa noite, o prazer é meu, eu que agradeço o convite, quero parabenizá-los pela Casa Nova, eu tive o prazer de participar do programa ainda no antigo cenário, no antigo estúdio, e fico muito contente, eu brinco, né, costumo dizer que não me convidem porque eu venho, então vocês me convidaram, eu venho, agradeço o seu convite, o convite do presidente Nicolau, e é um prazer participar e debater esses temas que são de interesse da população, Sim. dos consumidores e também, sobretudo, dos comerciantes, dos fornecedores. Porque o direito do consumidor está no escopo dos direitos inerentes à cidadania, não é? Claro. Então, o Nicolau, como líder do comércio, representando mais de 1.200 lojistas nas áreas da Orla da Praia de Santos e áreas contíguas, né, por meio da entidade que ele comanda, a CDL Santos Praia, sabe como é importante esse diálogo permanente com o PROCON Santos, que faz um trabalho muito eficiente e somos parceiros nessa empreitada. Boa noite, Nicolau. Boa noite, Rafael. Boa noite, nossos telespectadores. Boa noite, Zé. Realmente é um prazer tê-lo aqui mais uma vez e vamos aí falar sobre o Código do Consumidor e Defesa do Consumidor, que eu acho que é de interesse de vários lojistas e de interesse também dos nossos telespectadores, porque os direitos e deveres, né? Então, vamos aí tirar qualquer tipo de dúvida que exista em relação à relação comerciante e consumidor. Agora, Obeide, queria te perguntar sobre o que aconteceu, o evento, né, que é importante, uma data importante do comércio, não é a mais importante, que é o Dia dos Pais. Qual foi o balanço? Ele apresentou queda em todo o Brasil. Como é que foi na região da Baixada Santista, especialmente nos filiados, no escopo dos filiados à CDL Santos Praia? Se nós formos falar do Dia dos Pais, o Dia dos Pais foi abaixo das expectativas. Já era um pouco esperado, nós tínhamos aí como otimismo, né, um aumento de 1,5%, né, foi o que nós falamos aí em algumas matérias, tirando a inflação do ano passado. Então, é óbvio que nós estávamos esperando uma queda e realmente ela aconteceu. Não poderia ser de outra forma, pois o cenário político que nós estamos vivendo no país faz com que as pessoas se resguardem um pouco e tenham um pouco de prevenção. As pessoas estão um pouco assustadas, um pouco com medo, mas eu reforço aquilo que eu tenho falado sempre. Eu acho que o cenário é mais político do que econômico. Eu acho que quanto menos o governo interferir ou esse cenário político, essa nuvem negra política se dissipar, nós vamos ter aí a economia desenvolvendo rapidamente no nosso país. Bom, vou colocar o Quaresma, que é advogado, é uma pessoa bastante envolvida em todos os assuntos, é um cidadão antenado. E sobre essa questão também, é claro que existe uma crise econômica, mas que está sendo agravada por uma crise política. Eu vou na mesma linha do Nicolau, eu queria que você se manifestasse também sobre esse cenário atual. Olha, Zé, a leitura que se faz é exatamente essa que o Nicolau colocou, né? Quer dizer, a questão, lógico, descamba aí para o cenário econômico, para a parte econômica, mas tem um agravante e de incerteza que é a questão política, né? Então, esse turbilhão de coisas, talvez essa indefinição em relação ao futuro é que mais assuste o consumidor, assuste a população de um modo geral e acabe refreando, aí, retraindo o consumo, né? E a gente sabe que
feliz ou infelizmente, a nossa economia ela está assentada no consumo. Não é? Então, as políticas públicas, ao longo dos anos, ela se pautou sempre por incentivar o consumo. E quando você tem um cenário desse de insegurança, de indefinição, a primeira coisa que se sacrifica é justamente esse aquecimento na economia, esse consumo. Então, me parece que o consumidor vem fazendo e o que a população, de um modo geral, vem fazendo é pensando adiante para ver se, pelo menos, a gente salva 2016, As não é? pessoas têm medo, né, Porque Rafael? 2015 já foi. As pessoas ficam receosas, não sei se vão manter os seus empregos, estão falando tanto em desemprego em alta, inadimplência também crescente no país. Exatamente. Né? Talvez não seja o cenário exatamente aqui da nossa cidade, não sei se está nesse nível, mas no Brasil... O que eu observo, não sei se o Rafael também pode confirmar, o que acontecia alguns anos atrás é que as pessoas gastavam mais a prazo. Hoje elas estão gastando menos a prazo, né? E até em alguns estabelecimentos comerciais que oferecem até 10, 12 pagamentos sem acréscimo, as pessoas estão negociando para pagar à vista, para mesmo não estender tanto o tempo. Porque as pessoas ficam inseguras de não ter o dinheiro lá Exatamente. Eu não tenho um número exato, mas eu acredito que essa postura, não é? Essa conduta do consumidor vai de encontro a esse receio, a essa insegurança. Né? Quer dizer, se ele não sabe como vai ser o mês seguinte, imagina daqui a 10, 11, 12 meses. Então, faz com que o consumidor pense e refreie esses gastos e, claro, a gente acaba sempre cortando naquilo que é possível cortar, quando é possível cortar. Né? Então, talvez essas datas acabam mas também o gasto mais pensado também, eu acho que vem acontecendo, né? As pessoas têm com mais responsabilidade, vamos dizer assim, né? Eu vi até campanha de um banco aí, podemos até falar do Banco Itaú, gaste com responsabilidade. Eu acho que, não sei se você chegou a observar isso, então, eu acho que eles também estão pensando nesse tipo de empolgação das pessoas. E as pessoas estão mais responsáveis. Né? Até porque os bancos, os bancos conseguem coisas que ninguém consegue, né? Você colocou aqui antes essa ideia de 1%, 1,5%, né? 1% de aumento, descontando a inflação. Não, e os bancos, eu vi, agora acho que foi semana passada, Nicolau, acho que foi o Itaú, inclusive, né? Que publicou 52 milhões. Não, e o lucro líquido do trimestre foi coisa que teve aumento de 15%. Para os bancos parece que nunca tem crise. Pois né? É uma coisa, porque assim, vem recessão e a gente não fala nem em empatar o jogo, né? Quer dizer, eles pularam acho que de 4,8 bi para 5,5 bi de lucro. São quer números... dizer, e se a gente for pensar e analisar, o que o banco produz? Nada, né? Porque o banco ele trabalha com o nosso dinheiro, então ele faz uma mágica aí interessante. E eles conseguiram isso, né? Quer dizer, essa proeza que a gente não sabe, talvez reflexo da política econômica. Né? Então, essa política. Né, exatamente, porque é uma lógica perversa, né? O spread é muito grande. Pois e aí, assim, para você frear a inflação, você aumenta a taxa de juros, você inibe o consumo, quer dizer, você entra num círculo vicioso aí que é nocivo e prejudicial a toda a estrutura, né? A economia como um todo. Esse é o grande X da questão, me parece. Bom, Quaresma, a gente tem na pauta também as ações efetivas aqui do Procon Santos, em termos de fiscalização dos bancos, até na triagem dos clientes, desrespeito ao horário de funcionamento. Então, tem uma ação muito positiva do Procon Santos. Eu vou deixar mais para frente do programa, mas vamos fazer a primeira lição de casa. Eu queria que você desse um breve histórico do Sidoc Santos, que foi uma iniciativa pioneira, inovadora, hoje Procon Santos. Fala um pouquinho dessa história e essa transição, por que ela ocorreu? Bom, o Sidoc ele foi criado em 1990, não é? Antes até do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é de 11 de setembro de 90 e o Sidoc foi criado no governo Thelma de Souza em 27 de julho, na administração da prefeita Thelma, da ex-prefeita Thelma. O Sidoc era o Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor e iniciou essa política de defesa da cidadania. Né? O Zé falou da cidadania, o direito do consumidor está dentro disso e é interessante ali porque a gente sempre fala em cidadania. A invasão do poupa-tempo onde funciona... Onde atualmente, desde 2009, funciona o primeiro atendimento do poupa-tempo. Né? Em 2009 já houve essa primeira descentralização do atendimento, antes era tudo concentrado na Carvalho de Mendonça, tinha, isso, né? Na esquina Ana com a Costa ali. Carvalho de Mendonça, depois eles foram para a Rua Bahia, isso tudo eu sei. Porque me contam lá, né? Porque eu sei como munícipe, como cidadão, mas enfim, da Ana Costa com a Carvalho eles foram para a Rua Bahia. Aliás, antes, acho que naquele início de 90 funcionou aqui mesmo,
na Santa, né? Na Cesário Mota, enfim. Não estou lembrado. Eu me lembro já ali Camargo, ou foi na Cesário Mota ou foi na Soares de Camargo, a primeira sede do então SIDOC. Depois eles foram para Carvalho, foram para a Rua Bahia, e aí desde 2007... Eu lembro da Rua Bahia. E aí, desde 2007, eles estão lá na Campos Sales, onde estamos até hoje. Mas em 2009, com a vinda do Poupa Tempos, a administração da época fez essa descentralização de atendimento e colocou a triagem e a orientação e atendimento efetivo ao consumidor no Poupa Tempo. Naquela linha, né, de funcionamento do Poupa Tempo, de concentrar os serviços públicos, para lá foi o SIDOC. Em 2013, quando iniciou a gestão do governo Paulo Alexandre, desde quando eu estou lá à frente do então SIDOC, hoje PROCON, nós identificamos uma outra carência, vamos assim dizer, do órgão, que era justamente com relação ao setor de conciliação, que funciona ainda na Campos Sales, mas estamos em obras ao lado do Poupa Tempo para transferir para lá o local de conciliação do PROCON. E também em 2013... nós fizemos uma análise com as pessoas, com os consumidores que iam até o Poupa Tempo, perguntando a eles justamente se sabiam a diferença entre SIDOC e PROCON. Até porque foi em 2013 também, se não me falha a memória, que a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa perguntando aos consumidores quais as marcas mais conhecidas, mais famosas. E pelo menos na área pública, não é? Além do Corpo de Bombeiros, o PROCON foi um dos órgãos de destaque, obviamente que a Fundação PROCON de São Paulo foi um dos órgãos de destaque nessa lembrança do cidadão e, sobretudo, do consumidor. Então, fizemos essa pesquisa, quase 300 consumidores em setembro de 2013 foram atendidos e mais de 90% deles respondeu dizendo que desconhecia a distinção de SIDOC e PROCON. Aliás, achava que o SIDOC era um estágio antecedente do PROCON. Né? Bom, primeiro eu vou ao SIDOC, se não der certo eu vou ao PROCON, e se não der certo eu vou para o Judiciário. Quando, na verdade, o SIDOC faz, às vezes, né, do PROCON no âmbito municipal. Então, com base nisso, em conversas com o prefeito Paulo Alexandre, passamos a ele essa carência, essa necessidade e também algo que a gente descobriu que ia de encontro ao anseio do consumidor, que era essa padronização de nome. Porque quando a gente vê aqui a nossa região, Cubatão tem PROCON, Guarujá tem PROCON, Praia Grande tem PROCON, São Vicente tem PROCON e só Santos tinha esse órgão diferenciado. Então, até para padronizar e facilitar... Sim, melhorou a identificação do órgão, que tem uma ressonância nacional, é uma entidade conhecida já nas suas assim, funções. Na minha concepção... O SIDOC existe antes do PROCON, não é isso? Sim, como o Rafael. O SIDOC existe, o PROCON ele existe desde 76. Em Santos, né? Evidentemente. O PROCON, é que o PROCON ele também partiu para uma administração descentralizada, Nicolau. Hoje nós temos no Estado os núcleos regionais da Fundação PROCON. Santos tem um núcleo regional, não é que atua não só em Santos, mas no litoral como um todo. São José dos Campos é outra sede de núcleo regional, Campinas, pega a Grande Campinas, Barretos e por aí vai. Então, o PROCON descentralizou a administração, mas o órgão, né, a Fundação PROCON, ela foi concebida na década de 70. Santos, em 1990, dá esse passo importante e agora, modernizando essa prestação de serviço, a gente, então, levou essa necessidade, né, esse anseio ao prefeito Paulo Alexandre e, através de decreto de 5 de agosto de 2014, houve a alteração da terminologia. Passamos a ser um departamento, o Centro de Informação se transformou no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. E, além da questão terminológica, todo o serviço prestado, que já vinha sendo feito, continua sendo colocado à disposição da população. Ô, Nicolau, e do ponto de vista da CDL Santos Praia, ela sempre teve o SIDOC PROCON como aliado, né? E é uma parceria que é interessante para garantir direitos, mas não só direitos, e deveres. Isso. Para colocar tudo num termo justo, né? Eu acho que o comércio ele tem que ter um estágio de bom entendimento com o seu cliente. Porque o comércio depende do cliente, o cliente depende do comércio. Exato. Acho que, né, é um casamento, né? E existe o PROCON, no caso o SIDOC ou o PROCON, ele existe para dirimir qualquer dúvida que possa existir. Então, às vezes, os direitos, eles também são discutíveis, porque, por exemplo, o artigo 49, né, que é muito recorrente esse tipo de situação, que seria o do arrependimento. Arrependimento, você pode dizer melhor do que eu, Rafael, às vezes as pessoas confundem muito e isso cria um atrito dentro de uma loja, porque as pessoas às vezes vão nas lojas, compram e voltam 2 dias depois querendo devolver o produto. Eu usei o produto aqui como se fosse um teste
do produto. Eu usei, não, mas Test eu me drive arrependi, lá do test produto. drive. Né? Eu usei o produto e me arrependi, eu quero devolver. Não, espera aí, a coisa não é bem assim. Mas também acho que o estabelecimento comercial, também em defesa desse seu cliente, ele tem que negociar com esse seu cliente. Olha, você não bom pode... senso é que vale. Bom senso. Ele não, você não pode devolver, mas se você quiser eu te troco por um outro produto. Então, eu acho que esse bom senso, esse entendimento, ele tem que existir. Então, o apoio que nós damos aí ao PROCON e ao SIDOC, né, no caso SIDOC e PROCON, seria no sentido de nos apoiar os comerciantes em relação às dúvidas que existem com os clientes. O nosso E desafio... também existem maus. Não é Existe porque a má fé também, existem maus clientes, como existem maus lojistas, pessoas Exatamente. que às vezes querem levar vantagem, né, Claro. Não, veja, isso, Nicolau, a gente sabe que é da essência do ser humano, não é? Infelizmente. Então, existem bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Quer dizer, tem o consumidor que quer se aproveitar de uma situação, tem consumidores que reivindicam direitos que não possuem, consumidores que desconhecem direitos que a lei institui. O Zé falou da questão de cidadania, né? Eu lembro do professor José Afonso da Silva, constitucionalista, enfim, foi secretário de Segurança no governo Mário Covas, se não me falha a memória, e ele falava o seguinte, olha, cidadania tem 2 Ds, um de direito, mas um de dever. Não é? Então, quando a gente fala em cidadania, lógico, a gente pensa na consagração desses direitos, mas todo direito vem atrelado a um dever, não é? Então a gente não tem um direito sem um dever a ele relacionado. E é isso que a gente precisa disseminar na mente da população de modo geral, que é um trabalho dificílimo, árduo e inesgotável, né? Quer dizer, todo dia a gente faz e todo dia tem mais a fazer. Eu vejo lá e percebo, o nosso desafio ele não é fácil, não é? O desafio dos órgãos de defesa do consumidor, de modo geral, aqui do PROCON Santos, que é de encontrar esse ponto de equilíbrio, de harmonizar as relações de consumo. Você falou bem, o consumidor precisa do comerciante, do fornecedor, e o fornecedor, obviamente, tem ali no consumidor o seu cliente, a pessoa que vai também auxiliar e ajudar na movimentação de todo esse segmento do mercado. Então, a harmonia nessa relação é importante. Agora, é difícil? É difícil, sem dúvida que é difícil. Então, o trabalho do PROCON, a gente até, acho que foi na semana passada, retrasada, percorremos os centros de compras, notamos, foram mais de 40 estabelecimentos visitados. Gonzaga, Aparecida, Boqueirão, centro da cidade, e na grande maioria a nossa orientação e a orientação da fiscalização resolveu. Poucos casos, né, e poucos estabelecimentos tinham mais de uma irregularidade. Quando a gente vê uma pequena irregularidade, uma irregularidade isolada, a gente orienta. Numa dessas passagens, o gerente do Pátio Iporanga até veio conversar conosco. Falou, Marcos, eu não me lembrava o nome dele. O Marcos falou... Mas parceiro nosso, então, CDL também. Ainda comentei da CDL, até porque continua ali no canteiro central da Avenida Ana Costa, as plaquinhas, não é? Aquela passagem lá, o Fifi também me falou que foi graças a pedido da CDL, padronizou também, né? O Parque Balneário com o Pátio Iporanga, ficou bom. Mas ele falou, a gente não pode montar um café da manhã, uma palestra, uma reunião com os comerciantes. Eu falei, não só pode, como deve, a gente está à disposição. Vem o pessoal da fiscalização, Gilberto, a Miriam, que são muito atuantes, o PROCON, de um modo geral, não só para falar, mas principalmente para ouvir e para esclarecer essas dúvidas. Porque às vezes o que a gente acha que está disseminado, o Zé falou do banco, ontem me ligaram para falar dessa reiteração de prática do Bradesco. Então, quando você acha que resolveu o problema, passa um tempo, a coisa esfria e depois volta, às vezes, pior do que estava, né? Então, sinal de que a gente precisa estar atento e, lógico, orientar consumidor, comerciante, fornecedor. Então, me coloquei lá à disposição do pessoal do Pátio Iporanga, eu não, né? O PROCON, caso haja interesse, para a gente falar mais diretamente com o lojista, com a participação, obviamente, da CDL, para harmonizar a relação de consumo. Essa conversa, esse diálogo franco faz parte do jogo. Rafael, o que é mais recorrente assim, de reclamações de consumidores? É mais a linha de telefonia? Sim, né? A gente tem nesses grandes... Porque nós vemos aí que muitas pessoas, e eu sou um deles, né? Que eu também sou consumidor, claro. Zé, nós todos... Eu também. Você também. Que é quase impossível você hoje mudar um plano de um celular ou cancelar um celular ou um telefone, um plano que é quase impossível, é praticamente impossível.
Eu sei que existem várias restrições aí, e parece que eles não mudam, né? Parece que não se importam, né? A gente vem discutindo no sistema de defesa do consumidor, né, que congrega todos estes órgãos, desde da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, até os órgãos estaduais e também a rede de proteção dos municípios, né, dos municípios conveniados. Santos é um deles, né? Santos faz parte dos 25, agora acho que 30 municípios do estado que estão integrados na plataforma SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e é um dos 255, dentre os 646 municípios, que tem PROCON. Né? Embora 255 tenham PROCONs, este número atende a quase 80% da população do estado. Mas de tal forma que nesse debate que a gente faz, Nicolau, de todos, né, que trabalham a defesa do consumidor, é que sentimos a necessidade de um recrudescimento, de um endurecimento dessas penas. Né? Você vê, a gente aqui falando de Santos, você lembra daquele episódio em 2000? Desculpe te cortar, Rafael, às vezes eu percebo que, às vezes eu fico até com pena das empresas, porque às vezes eu percebo que a qualificação da mão de obra que eles têm deixa a desejar. Que deixa a desejar. Às vezes a empresa ela não tem a intenção, a má intenção, né? Porque eu acho assim, você errar por intenção de errar ou para prejudicar o consumidor, né? É uma coisa. Você errar porque a qualificação do teu funcionário, da tua empresa, que às vezes você tem uma estrutura grande, é ruim, porque falta a qualificação, é um outro problema. Você não acha que isso falta bastante no nosso país? Eu acho. Ou falta a qualificação? Mas existem também políticas de que você acaba, pelo hábito até das pessoas não reclamarem, acaba criando práticas que também, né? influem positivamente no caixa no final do mês. Também existe. Né? Porque os bancos, você falou dos bancos, e os bancos acontece muito isso, né? Os bancos têm prazo. Eu não acho que os bancos tenham intenção desse tipo de acontecimento, mas eu acho que eles acontece por problema com os funcionários que... Dos bancos eu não sei, viu, Nicolau? Eu tenho um pé atrás. Eu me lembro do meu professor do mestrado, Apesar que eles têm lucros fantásticos, então, né? E eles poderiam ter o dobro da equipe que eles têm. Né, o professor Risato Nunes, ele foi advogado há muito tempo do Diners, né? Diners Club, lá, enfim, do Citibank, e depois ele foi pelo 5º Constitucional, guindado a desembargador, antes a juiz do Tribunal de Alçada e depois desembargador no Tribunal de Justiça. E ele brincava nas aulas do mestrado, ele falava assim, olha, quando é demanda contra banco, a gente já vê como é que vai fazer para prejudicar o banco, né? Brincando, para julgar contra o banco. Por quê? Porque o banco está sempre errado. Ele brincava e falava, e ele foi advogado por muito tempo de banco, né? Então eu falava, olha, não, eu ponho lá um heavy metal, um rock pesado, lá ainda falava do Rain Against the Machine, eu falei, você não escuta isso aí? Ele falou, não, eu escuto. E a gente deixa e julga porque o banco está sempre errado. Então você falou de banco, entre banco e tele, eu acho que ainda ficava com tele, né? Agora, você vê, esse ponto da falta de qualificação, tudo acaba refletindo, Nicolau, em toda a cadeia do sistema, né? Quer dizer, veja uma coisa, o consumidor, ele liga no saque do banco ou da tele, não importa, não resolve o problema, busca o PROCON utiliza um canal de atendimento direto que esses grupos econômicos têm, para resolver um problema do consumidor. E aí a gente resolve. Quer dizer, por que precisa envolver o PROCON? Por que já não resolve direto com o consumidor? Enquanto o consumidor está na sua área de atuação, ali o problema não sai, né? Não se torna externo. Aí sim parece má vontade, né? E outra coisa, às vezes o PROCON também lida com isso. Né? O PROCON, às vezes, pega pessoas que não têm ali nenhuma autonomia, quer dizer, não tem poder decisório algum, aí fica tudo muito difícil. Bom, Rafael Quaresma conosco, coordenador do PROCON Santos. Nicolau Beide continua por aqui, você de casa também na nossa audiência, o programa CDL TV, que dá uma paradinha rápida para um breve intervalo, a gente volta já já. 6h25, estamos ao vivo com o programa CDL TV, já na sua segunda semana de exibição aqui na TV Santa Cecília. Quero convidar você a acompanhar nosso programa toda terça-feira ao vivo, das 18 às 19 horas, com reprises às quintas-feiras, às 18 horas e sábados às 11h30. É o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes e Lojistas Santos Praia, em diálogo permanente com a comunidade, falando de temas de interesse da economia dos lojistas e temas gerais. Nosso convidado de hoje é o coordenador do PROCON Santos, Rafael Quaresma, que prossegue conosco ao longo do programa CDL TV, e também o comentarista fixo e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau
Obeide. E a gente retorna, Quaresma e Obeide, trazendo aqui a participação dos nossos telespectadores. Você pode participar pelos nossos canais de comunicação. Daqui a pouquinho o número está aí na tela. Telefone 3289-9495, telefone fixo para você participar conosco. E também temos o nosso WhatsApp, 99782-9970. 99782-9970. Temos perguntas aqui da Solange Couto do Gonzaga, Quaresma. Em caso do produto alimentício estar vencido, é verdade que agora o consumidor tem direito de levar 2 produtos que estão na data de vencimento gratuitamente? É a Solange Couto do Gonzaga. Olha, Solange, eu particularmente desconheço essa autorização, essa legitimação. O que nós temos, e aí até o Procon Santos foi na onda, vamos assim dizer, surfou essa onda da Fundação Procon de São Paulo e da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, porque eles, acho que em 2011 ou 2012, firmaram um convênio que não tem força de lei, então é discricionário, é opcional, de acordo com a vontade dos envolvidos. A Associação dos Supermercados firmou um convênio com a Fundação Procon para que os consumidores funcionassem, na verdade, como fiscais desse segmento do mercado de consumo. E lá sim, se eles encontrassem algum produto vencido, eles poderiam levar o mesmo produto no prazo de validade. Então, os consumidores acabavam fazendo, às vezes, ou do estoquista, do repositor lá do supermercado, ou até mesmo do fiscal do Procon, que não consegue estar em todos os lugares, em todos os estabelecimentos ao mesmo tempo. E, lógico, retirando o produto vencido do mercado, do estabelecimento, caso a fiscalização compareça, não há infração por conta disso. O que nós fizemos aqui em Santos foi alargar esse convênio e firmamos com o Resan, com o sindicato lá dos postos de combustíveis, para as lojas de conveniência. Porque nas lojas de conveniência, que não seguem a APAS, não fazem parte daquele nicho de mercado, para as lojas de conveniência essa prática não existia. Então, as lojas de conveniência em Santos, são próximas de 90, 1/3 delas já aderiu ao convênio. Vamos completar 1 ano agora em setembro. A gente quer aumentar o número dessas lojas, Ainda falei na semana passada com o pessoal do portal lá, para eles aderirem. Estava com um problema lá naquele no Vale Combustível, no Vale Café. E aí agora se aceita, continua se aceitando aquele Vale Café, e de toda sorte a ideia é alargar isso. Mas é um produto vencido por um produto na data de validade, Não tem essa possibilidade de se levar mais de um. O que também é absurdo, Você não tem como admitir um estabelecimento vender um produto vencido. Claro. Produto alimentício vencido, não tem cabimento. Bom, vamos à participação da Flaviane de Souza, tanto a Solange quanto a Flaviane, o pessoal que está participando com a gente, está concorrendo ao par de ingressos do Cine Rocks, cortesia do nosso grande amigo Toninho Campos. Obrigado, Toninho, obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio. Vamos sortear no final do programa, por volta das 19 horas, fique ligado. Teremos também o sorteio do par de ingressos do Cine Rocks, aqui no programa CDL TV. E a Flaviane, ela comprou uma saia que estava em promoção em uma loja de departamento. Porém, a roupa não serviu quando ela chegou em casa. Mesmo a promoção tendo terminado, eu posso levar a peça para trocar apenas com a etiqueta, sem a nota fiscal? Bom, esse é um dos casos clássicos, exemplares em relação ao acordo que tem no mercado de consumo, e principalmente essa prática, esse costume, essa era a palavra, esse costume estabelecido entre comerciantes e consumidores. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, especificamente, não trabalha esse direito objetivo ao consumidor, de trocar o produto que não apresenta vício ou defeito. Então, é importante que a Flaviane, quando adquiriu o produto, tenha se certificado da política de troca do estabelecimento. Não é porque o produto está em promoção que ele não pode ser trocado, e também não é porque o produto não está em promoção que ele tem que ser trocado. É importante que ela e todos os consumidores saibam de antemão qual é a política do estabelecimento, se troca, que é necessário. Mas se tiver, Rafael, antecipadamente uma promoção, porque isso é muito recorrente, isso acontece bastante, isso é muito comum. Peças em promoções... não sujeita a troca. Não sujeita a troca. Sem problema nenhum. Aí okay? A pessoa não é obrigada a trocar. Não é obrigada a trocar, não precisa trocar, a não ser que o produto contenha algum vício ou defeito, que não me parece ser o caso dela. Sim. O dela, pelo que ela disse, a saia simplesmente ou não serviu, ou não ficou bem, enfim, ela não gostou. Convém a pessoa Eu vou aproveitar. Agora, se a saia tivesse rasgada, aí, lógico, teria que ser feita a troca. Eu vou aproveitar essa questão da promoção, e eu vou fazer uma pergunta
minha, elaborada por mim mesmo, em relação a isso. Porque manda existe... o WhatsApp, por favor. Vou mandar um WhatsApp, porque existe esse questionamento. Não, eu sei qual é a resposta, mas existe esse questionamento. Você compra um produto, vamos supor, comprou essa camisa, pagou R$100 nessa camisa. E, passado um período, você resolve trocar, porque o número ficou meio apertado, a loja não é, que eu saiba, não é obrigada a trocar, mas por uma questão de cortesia, a loja troca. Exato. Só que esta camisa entrou em promoção. E não tem mais o tamanho maior, porque entrou em promoção, eram poucas peças, por esse motivo ela entrou em promoção. E essa promoção, essa camisa está custando R$50. Por qual valor o dono do estabelecimento deverá trocar esse produto? Ele deve seguir o que está no cupom fiscal, não é? Então, o valor que foi desembolsado pelo consumidor é que vai nortear o parâmetro de troca ali, seja como crédito na loja, às vezes pode não ser a camisa, pode ser um outro produto, ao invés de 100. Mas no caso de uma troca voluntária. Claro, no caso de uma troca voluntária, mas aí é a política de troca do estabelecimento, não é? Porque a gente recebe o questionamento do consumidor no sentido inverso. Olha, a camisa que eu comprei estava 100, agora eu fui trocar, está 150 e eles não me deram em 150, trabalharam com 100, claro, mas se foi 100 que você pagou, 100 é o parâmetro, não é? O consumidor, ele fica com crédito ou débito. Então, o parâmetro é sempre como referência o cupom fiscal. O valor desembolsado, sim, exatamente. Então, nesse caso, se o produto entrou em promoção, o que manda é o valor do cupom fiscal. Se o produto aumentou, enfim, teve lá um sobrepreço, o que continua mandando é o valor do cupom fiscal. Agora, tudo atrelado à política de troca do estabelecimento. Por isso que a gente sempre bate na tecla, você falou bem, né? Quer dizer, às vezes o estabelecimento troca como cortesia para ganhar o consumidor e tudo isso é muito bem-vindo no mercado de consumo. Agora, o mais importante, já que a prática corriqueira é de que se tem a troca, que o consumidor tenha essa atenção, essa precaução, essa cautela antes do produto. Não é falar, está em promoção, ou é mostruário, às vezes é última peça de mostruário, tem troca? Essa não tem troca, ok. Às vezes até o comerciante coloca na própria nota fiscal, no cupom fiscal, para evitar qualquer tipo de falta de informação, porque é difícil também. Às vezes o comerciante fala, eu informei, o consumidor não me informou, mas como é que fica? E aí, põe lá no cupom fiscal, o consumidor depois fazer um pleito ao qual ele não tem direito, está claro. A regra do jogo está clara dentro da legislação. E o bom senso tem que prevalecer. Sim, com certeza. sim. Bom, tem o Guilherme Malger, ele manda uma pergunta aqui curiosa, né? Obrigado, Guilherme, pela audiência, sempre participando conosco, que ligado a gente aqui da CDL Santos Praia, né? Ele diz o seguinte: o PROCON não poderia entrar com uma ação contra a presidente da República, Dilma Rousseff, por vender um produto e entregar outro? Olha, não dá, né? Talvez a Senacom, não é? Que é a Secretaria Nacional do Consumidor, porque essa reclamação, Guilherme, não deve ser só de Santos, não é? Então, como é uma reclamação a nível nacional, infelizmente o PROCON Santos não tem essa legitimidade, essa autonomia para mover esse tipo de pleito. Agora, brincadeiras à parte, não é? Eu estou falando aqui por conta dos últimos índices de pesquisa. Seriam mais ou menos 50 mais de 50 milhões de... Pois é. Está com menos pontos que o Vasco, né? Então, a presidente Dilma. Porque está 91%, 8,1%. Tem 9% só ali, então a coisa está bem complicada. Agora, temos os canais aí apropriados, adequados, lá, enfim, tem toda uma estrutura, da mesma forma que a gente fala aqui do direito do consumidor, tem toda uma estrutura para o direito eleitoral e justiça eleitoral que pode analisar e verificar isso, né? Tivemos até o caso de recontagem de votos, então vamos ver como é que essa situação se resolve. Então, até mais uma pergunta, né? Que é minha aqui, por exemplo, no caso, o consumidor comprou uma panela, bateu a panela na janela, né? Durante o programa político, aí não tem troca, né? Não tem jeito, né? Não, porque é culpa exclusiva do consumidor, né? Que fez mau uso do... É verdade. Mau uso do, Quer dizer, culpa indireta do consumidor, ele tem lá os seus motivos, né? Opa, com certeza. Bom, a gente fica muito feliz porque realmente o pessoal está participando aqui, pedir permissão, Nicolau e Rafael, para a gente privilegiar aqui até os comerciantes, né, que estão nos acompanhando. E o Fernando Alves José Menino, ele faz uma pergunta, ele tem uma dúvida, Rafael. Se um cliente me trouxer uma mercadoria com defeito e mandar para assistência da fábrica no prazo de 30 dias, mesmo assim o produto não tem conserto, eu ofereço um produto melhor ou igual ao meu cliente ou devolvo o dinheiro?
Ótimo, está cumprindo exatamente o que diz o artigo 18 do Código, Fernando, está certinho. A política do Código, quando a gente não fala de troca, né, porque nessa hipótese de vício ou defeito, a primeira observação que a lei faz é de dar essa chance ao fabricante, ao fornecedor, não é? E quem amarga, num primeiro momento, vamos assim dizer, o prejuízo é o consumidor, não é? Porque nesses 30 dias que ele fica privado do bem, do produto, a regra do jogo é essa. Então, em até 30 dias, o fornecedor, seja ele o comerciante, a assistência, o fabricante, enfim, contra quem o consumidor aqui se voltar, ele tem esse prazo justamente para resolver o impasse. Como é que ele resolve o impasse? Consertando o produto. Agora, claro, quando o produto tem conserto, às vezes o produto não é passível de conserto. As outras opções são exatamente essa que o Fernando já faz ao consumidor, quer dizer, a devolução da quantia ou a substituição do produto, desde que o consumidor queira. De quem é? A opção é do consumidor. A opção é do consumidor. No caso, se ele optar pela devolução, do dinheiro, ele pode não optar em receber o produto? Em não receber o produto. Nos 30 dias ele não tem o que fazer, né? A gente recebe muito questionamento nesse sentido. Às vezes até quando envolve carro, eu tenho gasto Passou com táxi. Passou dos 30 dias, ele pode optar. Tem a questão da Ford. Exato, a gente até pode entrar no tema. Vamos falar. Mas então a gente tem esse questionamento. Ela fala, pô, mas eu fiquei, sei lá, uma semana sem um produto, era TV, enfim, se não for produto essencial, que era até naquela linha lá do Plandec que você tinha dito de 2013, se não for produto essencial, 30 dias o consumidor vai amargar de, entre aspas, prejuízo. No entanto, depois disso, o parágrafo 1º lá do artigo 18 fala que a escolha é do consumidor. A opção é dele. É dele. Então, ele aí o valor a ser devolvido seria o valor da nota. O valor da nota, eventualmente. Sem depreciação, sem nada. Não, sem nada. Aliás, o inciso 2, que é o que fala da devolução, fala de correção monetária, né? Atualização monetária, porque a gente não pode esquecer, como o código é de 90, a economia lá atrás não tinha a inflação tão controlada ou baixa como nós temos hoje, né? Então, 30 dias, às vezes, Dilma vai gostar de escutar isso de você, a inflação baixa de hoje. Bom, Quaresma, então, já que você mencionou, coincidentemente, o próximo item da nossa pauta é porque o Procon Santos está atuando pelo evento do fechamento da concessionária Ford Costa Sul. Não é? Já houve várias reuniões e várias deliberações, várias decisões foram tomadas quanto à questão da revisão e tudo mais. Só que tem um fato novo recentemente, que a Ford lançou um recall de 3 modelos de veículos. Isso. E não pode ser feito aqui em Santos. Então, eu queria que você desse um resumo dessa questão, desse uma atualizada para o pessoal, até para os consumidores da Ford, que tem carros Ford comprados na Costa Sul. Como é que está essa situação? Na verdade, houve só 2 reuniões, né? Uma com a Ford e depois uma com a Costa Sul. Agora, há contatos meus diretamente com o jurídico da Ford quase que diariamente. E até pela facilidade lá do WhatsApp, a gente tem falado diariamente sobre esse ponto, que agora sofreu mais uma novidade, que é justamente essa questão do recall. Bom, o que nós temos para orientar só aqui? Uma parte, tem um agravante aí, porque se o carro está com defeito, agora você tem que viajar. Então, gera uma preocupação, né? Não, e é exatamente essa leitura que a gente fez lá também. Bom, a questão da Ford lá e da Costa Sul está se desenhando com a vinda da Caoa, né? Mas isso está já há quase um mês, assim, a nossa reunião agora vai fazer 2 meses, a reunião com a Ford. E o que ficou acertado objetivamente lá foi o seguinte, que o consumidor ele podia postergar a execução da revisão periódica lá da manutenção, sem que isso implicasse em qualquer prejuízo a ele, justamente porque nessa prorrogação de até 4 meses, né, eu vi uma reportagem que falou em 30 dias, não, 30 dias o manual do proprietário já fala, minha revisão é em julho, eu posso fazer em junho ou em agosto sem qualquer prejuízo. Dependendo da quilometragem? A quilometragem tem uma tolerância de mais 1.000 quilômetros, no que ficou acertado conosco, além dos 1.000 que o manual já concede. Então, conosco, para os consumidores Ford da Baixada Santista, Santos, mas vale para as demais cidades, no exemplo, o consumidor que tinha a revisão a ser feita em julho, pode fazer até outubro sem problema algum. Ele pode prorrogar em mais 3 meses, mas sem que isso implique em qualquer perda de direitos. Vou ficar sem a garantia do fabricante. Não vai. Em relação ao episódio envolvendo a Costa Sul, não vai. Por quê? Porque é justamente o lapso de tempo que a Ford estimava, e ainda continua estimando, para credenciar um novo grupo nesse nicho de mercado. Se a gente entrar lá no site da Ford, inclusive, foi uma das metas estabelecidas, eles já colocam esse aviso quando você põe lá consumidor, município, Santos, como não há mais o credenciamento, né, o funcionamento, vamos assim dizer, da Costa Sul, aparece esse alerta em relação
a esse acordo feito com o PROCON. Além disso, o que nós estamos trabalhando e insistindo com a Ford, porque há também inquérito civil instaurado pelo Ministério Público aqui, pela Promotoria de Defesa do Consumidor, o doutor Ézio lá conosco se reuniu nesse encontro que teve com a Ford, é para que eles credenciem, capacitem alguma oficina, alguma mecânica para fazer esse atendimento. Quer dizer, isso vai de encontro aos interesses da Ford. As concessionárias de São Paulo e do ABC... deles também, né? E, Nicolau, o que acontece? As concessionárias de lá não conseguem absorver a demanda. É muita gente para fazer lá. Quer dizer, eles já têm o público deles, né? Quem comprou no ABC usa, obviamente, a concessionária de lá. Então, o pessoal de lá ainda tem que atender o pessoal de cá. Não dá. Então, esse é um ponto. E, para nossa surpresa, e aí oficiamos para deixar tudo documentado, porque sabemos que palavras o vento leva, não é? E amanhã tem alguma mudança, enfim, em relação à postura da montadora, etc. A gente oficiou a Ford cobrando dela uma mudança de paradigma, de direcionamento em relação ao recall, porque, como o Zé disse, o recall envolve item de segurança. Então, não posso exigir do consumidor que ele vá até a concessionária colocando em risco, obviamente, a sua integridade, né? Então, a solução dada para a falta de concessionária em Santos, no que diz respeito às manutenções periódicas, revisões programadas, é uma coisa, ok. Em última análise, a gente sabe que o consumidor arca com esse ônus, porque não existe nada no ordenamento jurídico, aliás, lá na Constituição Federal, quando a gente fala da atividade econômica, um dos princípios é o da liberdade, não é? Da liberdade de empreender. Então, não temos como obrigar que uma loja permaneça aberta ou estabelecida numa região geográfica, seja ela qual for. Queremos muito que a montadora volte para Santos. Acreditamos que há um potencial aqui no mercado. Mas, falando do recall e dado o fechamento abrupto da concessionária, nós pensamos aqui que a postura da Ford nesse ponto tem que ser diversa. Como? Absorvendo o custo, quer dizer, seja com guincho, seja com deslocamento do carro para lá. E é nisso que nós estamos insistindo, ainda não temos uma resposta quanto a isso, infelizmente. Eu só vou te fazer uma pergunta, porque o Zé vai querer entrar com break, e vou deixar no ar aqui. Eu vou querer entrar com break, eu que mando aqui. Ele que manda aqui. Ficou bem claro agora. Né? Óbvio, ele é o âncora, ele que manda. Tá certo. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o break. Uma pergunta até um tanto quanto curiosa. Em relação ao artigo 49, né, hoje em dia, com o Mercado Livre, com várias opções de mercado de internet, você pode comprar pela internet e tem os 7 dias de arrependimento. Isso. E se eu comprar um carro e utilizar esse carro durante 7 dias? Eu gostaria que você respondesse, mas o Zé vai interromper. Tá. Não, mas rapidamente, é muito interessante, né? Porque o artigo 49, ele garante esse direito de arrependimento ou de reflexão lá ao consumidor. E veja, vale para todo e qualquer produto ou serviço que eu comprar ou contratar à distância, né? Então, também comprei lá, aliás, comprei um imóvel, né? Porque a gente compra apartamento também pela internet, eu comprei um carro. Eu me lembro, acho que eu comentei isso até lá no Paulo Schiff, não foi? Eu me lembro de um caso que o Tribunal Pode falar, Regional... Jornal Litoral. Lá no Jornal Litoral lá da 102, né, da Rádio Rock, eu me lembro de um caso que o Tribunal Regional Federal julgou, Nicolau, de um consumidor, olha que interessante, de um consumidor que comprou um veículo como é que eles chamam lá? Premium, agora um veículo de alto luxo, caríssimo, pela internet, não me lembro qual era o carro, mas era um veículo de alto luxo, pela internet, usou por 5 dias, 6 dias, disse que o veículo não atendeu às suas expectativas e devolveu o carro. E lógico, a concessionária, a montadora, a fabricante não queria o veículo de volta e ele fez uso da prerrogativa do artigo 49. E, na verdade, o artigo 49 não tem uma limitação, né? Quer dizer, vale para o carro, vale para o livro, vale para tudo, né? Então, por que vale para tudo? Porque o risco do negócio é do fornecedor, de quem utiliza. Quer dizer, tem muita coisa boa. Você potencializa as compras, a gama de clientes atingidos, mas tem um risco, você tem que saber disso. O que acontece não nessas importadoras e fabricantes de veículos de luxo, né, de um segmento premium específico, mas Ford, General Motors e outra, se a gente fizer um comparativo de preço daquele praticado no site e do praticado na concessionária, a gente vai ver que é diferente. Talvez até para inibir essa compra. Porque tem lá, monte o seu Fox, monte o seu Celta. E sai mais caro. E sai mais caro. Então, mas se eu comprar por lá, eu faço jus aos 7 dias. Ok. Bom, break prorrogado, mas agora é hora. Vamos para o intervalo, a gente volta já com o programa CDL TV aqui na TV Santa Cecília.
Muito bem, 6h48, estamos de volta com o programa CDL TV, da CDL Santos Praia, toda terça-feira, a partir das 18 horas, aqui na TV Santa Cecília. E nós vamos prosseguir aqui com o nosso convidado, o último bloco do programa, o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e também com o nosso convidado, nosso comentarista fixo, presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Vamos aqui privilegiar o nosso telespectador participando conosco. E o Murilo do Gonzaga pergunta o seguinte, Quaresma, quer saber se o Procon vai fazer aquela parceria com o selo EDA, Empresa de Destaque no Atendimento, selo colocado nas empresas que eles visitam, enfim, com destaque no atendimento, evidentemente. Tem esse selo, tem o selo Empresa Amiga do Consumidor. A gente está estudando tudo isso, a gente partiu para uma outra linha ali, que é a de tentar resolver a questão da pizza meio a meio, né? Então, a gente está comprando essa briga, uma briga sadia em prol do consumidor, para ver se os estabelecimentos, as pizzarias, os restaurantes, enfim, aderem à nossa campanha de fazer a pizza meio a meio pela metade do preço. E ali já vai um selo. Sim, no caso é cobrado pela pizza mais cara, pelo maior valor. Então, exatamente. O correto seria você dimensionar esse preço, uma pizza fazer mais barata com uma mais cara. Exatamente. Se a minha metade mussarela é 20, a portuguesa é 40, a pizza inteira meio a meio, mussarela e portuguesa tem que ser 30, né? Uhum. Então, eu pego ali os 50% de cada uma. Mas a gente está seguindo nessa linha até para credenciar e colocar um selo nos estabelecimentos. Já temos 4 ali que são parceiros, aderiram ao programa. Vamos ver se a gente consegue aumentar, porque a gente tem mais de 400 estabelecimentos, entre disque, delivery e pizzarias. Então, a gente precisa potencializar esse número, mas na sequência podemos trabalhar a questão da empresa amiga do consumidor. Acho que Guarujá fez alguma coisa nesse sentido, se não me falha a memória. Bom, o Thiago Macoto pergunta o seguinte: boa noite, Rafael. Uma conhecida comprou um celular pela internet que apresentou defeito em alguns poucos dias. Enviou para reparo da fabricante, ao retornar o mesmo defeito, o aparelho não liga. Novo envio, mesmo defeito. A empresa solicita que seja enviado o aparelho para o terceiro reparo. Ela tem direito a um aparelho novo? Como proceder? A compra foi feita em maio. É o Thiago Macoto. Olha, Thiago, ela tem sim direito a tudo aquilo que a gente falou antes em relação à troca, a ideia lá do artigo 18, política de vício e defeito, né? Troca por vício e defeito. Para celular, cai por terra. Para celular, o direito do consumidor é muito mais abrangente. Por quê? Porque tem um parágrafo lá no artigo 18, acho que é o 6º, se não me falha a memória, ou o 4º, enfim, depois a gente confere, que fala que o produto essencial ele deve ser substituído imediatamente. A nossa grande briga, isso talvez seja um ponto falho do direito enquanto ciência, é de ter que definir tudo. Por incrível que pareça, o Código é de 1990, até hoje a gente não sabe quais são esses produtos essenciais. A mim me parece que o celular, dada a penetração que ele tem hoje, né, nós temos mais linha de celular móvel habilitada do que habitante, do que população, então é inequívoco, não é? A essencialidade desse produto. Nesses casos, a substituição deve ser imediata. Por imediata, vamos entender aqui 24 horas. Não resolvido administrativamente, judicialmente ela consegue a obrigação de fazer, com liminar, inclusive, e uma indenização por danos morais, né? Porque como o produto é essencial, ela não pode ficar sem, então ainda vai receber uma indenização por danos morais, posicionamento tranquilo, maciço do judiciário. Rafael, só para acrescentar esse questionamento, e a substituição por um produto provisório, por exemplo, celular? Eu pego o chip do cliente, coloco e empresto um telefone para esse cliente. Veja, se houver acordo, se houver consenso... Em caso de acordo. Se o consumidor aceitar, sem problema nenhum. Porque, claro, reivindicar esse direito também dá trabalho, né? Então, a energia que ele vai gastar, às vezes ele fala, não, me dá outro aparelho, que o que eu não posso é ficar sem o aparelho por uma hora que seja. Resolve prontamente. Agora, pela lei, a substituição deve ser imediata. E aí a empresa também ganha com a prestação de serviço e na qualidade. Agora, veja, nesse caso, quer dizer, me parece que já está mais do que claro para a empresa que aquele aparelho especificamente tem algum problema que não consegue ser resolvido. Porque a terceira vez para assistência, troca logo, já dá outro aparelho e resolve a vida do consumidor. Seguramente vai sair infinitamente mais barato para a empresa do que se o consumidor reivindicar esse direito na justiça. Bom, as perguntas continuam chegando. Obrigado a você de casa. Participe mesmo com a gente aqui no programa CDL TV. E o próximo a participar é o Milton Jorge Santos da Silva. O senhor Rafael Quaresma, partindo do princípio de que todo produto que estiver exposto para ser vendido deverá ter a informação do seu preço, as possíveis formas de pagamento, porque é tão comum, vemos em jornais, por exemplo, anúncios de carros imóveis sem as tais e devidas informações. Obrigado.
O Milton tem razão. Todo produto exposto à venda e na mensagem publicitária, na oferta, não é? Um dos requisitos é o preço. O produto, sempre que estiver ao alcance do consumidor, ele precisa ter a etiqueta de preço ou o preço colocado numa fácil visualização do consumidor. Nesses casos, o produto sem preço gera uma irregularidade, né? Quer dizer, inclusive passível de autuação por parte da fiscalização. E quando a gente fala de imóvel, carro, é necessário na mensagem essa oferta. Às vezes o que eles colocam, até para induzir o consumidor, e essa prática é abusiva, o preço parcelado ou o preço das parcelas, quando na verdade o preço cheio é obrigatório. Bom, tem aqui também uma pergunta latente, mas quero que você fale rapidamente, infelizmente, da questão da fiscalização dos bancos, a triagem no atendimento, várias ações do Procon Santos nesse sentido foram efetuadas nesses anos, mas especialmente nesse ano de 2015, Rafael. Olha, aqui a gente tem que dividir ou colocar aqui os louros, né, também ao DEFEM, que é o Departamento de Fiscalização das Ruas e Avenidas, lá, enfim, do comércio, da viária, enfim, porque eles têm atribuição por força de uma lei municipal na fiscalização quanto ao tempo de espera do consumidor na fila de banco. Todo o restante o Procon faz. E nós fizemos uma autuação do Bradesco no final do ano passado por impedir o acesso ao interior da agência de correntistas e não correntistas. E, para minha triste surpresa, ontem eu recebi a ligação de um consumidor falando dessa prática novamente na agência do Canal 1 ali da Pinheiro Machado e também da agência que foi autuada, que é aquela da Floriano Peixoto ali perto do Shopping Miramar. Então, essas práticas... É uma prática abusiva. E a gente não aqui... tem justificativa. Não tem. Inclusive, resolução do Banco Central que proíbe, além do artigo 39 do Código, que veda. O que a gente pede aqui, conclama os consumidores, é para que eles noticiem essa prática ao Procon, para que a gente possa agir, possa atuar, porque a gente não tem como saber o que acontece em todos os bancos da cidade. Bom, última pergunta, rapidamente, a leitura que o Procon faz do Uber, que fornece viagens com destino para determinado destino, sofrendo crivo dos usuários do sistema. Não é muito mais vantajoso para o consumidor que utilizar táxis com custo maior e sem avaliação de qualidade? Rapidamente, Quaresma. Olha, a leitura que o Procon faz é de que demanda uma regulamentação. Não é? A ideia é muito boa, incentiva a concorrência, e a gente viu que sempre quando a concorrência ela está colocada em xeque, isso melhora a vida do consumidor. As teles têm uma série de problemas, mas desde que se privatizou e se fez a concessão lá, o consumidor ganhou muito, né? O serviço se universalizou. Então, a gente pensa que com o Uber, os ganhos aos consumidores serão em larga escala. Agora, precisa normatizar, precisa organizar tudo isso. Ok. Ganhador do ingresso de cinema, Milton Jorge Santos da Silva. A produção vai entrar em contato com você. Obrigado, Milton. Obrigado a todos que mandaram aí as suas mensagens para a gente, né? E agradecendo ao Nicolau Albeide por estar conosco mais uma vez. O programa CDL TV estará de volta na semana que vem. A nossa produtora Alice Moraes. Obrigado, Rafael Quaresma, pela gentileza de sempre. Parabéns pelo trabalho. Coordenador do Procon Santos. E o programa CDL TV vai ficando por aqui para voltar na semana que vem, ao vivo, terça-feira, 18 horas. Agradecendo também a equipe técnica da TV Santa Cecília. Mais uma vez, você de casa. Boa noite, um abraço e até a próxima.